Este episódio é um oferecimento Galápagos Jogos e Bucaneiros. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje eu vou trazer Blood Rage, o mais novo lançamento da Galápagos Jogos, um jogo do Eric Lang, originalmente lançado em 2007, mas que agora recebe essa superprodução da Cool Mini or Not. Em 2007, Midgar já era um jogo fantástico, com muito controle de área, e eu adorava, mas essa produção da Cool Mini or Not não trouxe apenas miniaturas belíssimas, mas também novos conceitos de combate e uma nova arte matadora. Em Blood Rage, Midgar está prestes a ser destruída no Ragnarok, e cada um de nós controla um clã ancestral de vikings, lutando por fama e glória. Afinal de contas, a vida é efêmera, mas a glória é eterna em Valhalla. Então, cada um de nós tenta conquistar as províncias que vão ficando cada vez menores ao redor da mítica árvore de Yggdrasil. Vamos conhecer então como que funcionam as regras rapidamente e logo eu volto com as minhas considerações finais sobre Blood Rage. O tabuleiro traz então a mítica região ao redor da árvore Yggdrasil, que une os 9 mundos. O tabuleiro é dividido em 9 províncias, Yggdrasil e outras 8 províncias fazendo fronteira com ela. Essas 8 províncias são divididas ainda em mais 3 regiões: Alfheim, a cinza, Mayheim, a amarela, e Jotunheim, a azul, a região congelada. Cada uma dessas 8 províncias ao redor de Yggdrasil ainda são subdivididas em vilas. Algumas possuem 3, outras 4 vilas. E você só poderá entrar no tabuleiro com seu exército através das vilas. Quando você fizer uma invasão, você trará uma miniatura sua por uma vila ainda livre. Você nunca poderá invadir diretamente em Yggdrasil, pois Yggdrasil não possui vila nenhuma. Além das províncias, ainda existem 4 fiordes ao redor do tabuleiro. Cada fiord desse dá apoio tanto a uma província quanto a outra província adjacente. Participará então de batalhas se tiver ali um drakkar, que é um barco. Não há um limite para o número de barcos ou drakkars que caibam em cada fiord desse. Nesta situação, tanto o barco amarelo quanto o vermelho estariam dando apoio a esta província e a esta província. No início da partida, separe então os tokens de saque. Você tem um token com a borda verde e outros 8 com a borda preta. O de borda verde sempre será colocado em Yggdrasil, virado para cima. E este será o prêmio de quem conseguir conquistar essa região durante esta era. Depois você baralha os tokens restantes e coloca aleatoriamente em cada uma das 8 províncias. Essas províncias então poderão ser conquistadas e saqueadas durante a partida. O vencedor da batalha ganhará como prêmio esses tokens de melhoria para os seus clãs ou pontos de glória. Existem várias formas de conquistar glória em Blood Rage, lutando em batalhas ou até mesmo morrendo e indo para o Valhalla. E então você marcará os seus pontos de glória nessa trilha ao redor do tabuleiro. No final de cada era acontecerá o Ragnarok e uma dessas províncias será destruída. Inicialmente, algumas delas já começam destruídas dependendo do número de jogadores. Para 4 jogadores, apenas uma já começa a destruir, então sortearemos uma das fichas de destruição de Ragnarok e aquela província então estará fora do jogo. Descartamos então o token de saque daquela vila. Para 3 jogadores, uma segunda província é descartada e para 2 jogadores, uma terceira província é descartada. Com as fichas restantes, então, de Ragnarok, vamos embaralhá-las e sortear uma para o final de cada era. Aquelas províncias, então, serão destruídas nesta ordem. As fichas que sobrarem retornarão para a caixa. E a próxima província a ser destruída no final da primeira era, recebe um token de condenação. No início da partida, então, cada jogador escolhe um clã e recebe a cartela do seu clã
e as miniaturas. A cartela você vai controlar todos os seus atributos, melhorias e recursos durante a partida. E as suas miniaturas, se é a primeira vez que está jogando, devem ser conectadas às bases da cor do seu clã. Você vai receber um Drakkar, que é um navio, um líder e 10 guerreiros em sua cor. Existem dois moldes distintos de guerreiro, mas em termos de jogo tem a mesma funcionalidade. Vão sobrar então ainda dois marcadores grandes e 2 pequenos para você conectar monstros que você vai conseguir controlar eventualmente durante a partida. Cada jogador ainda vai receber 4 marcadores do seu clã para poder controlar os atributos. Os atributos são Fúria, que é a sua moeda que você vai usar durante o jogo para controlar o número de ações que você poderá fazer. Os machados, que representam a glória, o número de pontos que você consegue depois que vencer uma batalha, um combate. E os elmos, que é o limite de miniaturas que pode ter na mesa, ou seja, o tamanho da sua tropa em jogo. E você recebe esse 4º marcador já para marcar a sua fúria inicial, que sempre é o número aqui de baixo, 6. Durante o jogo você vai poder aumentar esses padrões e futuramente essa fúria também então poderá crescer no limite de até 12 pontos. Agora separe cada um dos decks por eras. Nós temos decks da primeira, segunda e terceira era. E observe que cada um dos decks vem ainda com cartas separadas por 3+, ou 4+. Dependendo do número de jogadores, se você estiver jogando com 2 jogadores, irá descartar todas as cartas com 3+, e com 4+. Com 3 jogadores, você descartará apenas as com 4+, e com 4 jogadores, utilizará todas as cartas do deck. Agora você vai pegar cada um desses decks, separadamente, embaralhá-los e colocar cada um sob o seu respectivo espaço no início de cada era. O jogo acontecerá em 3 eras, serão então 3 rounds, e cada um desses rounds terá exatamente 6 fases que acontecerão sempre na mesma ordem. Então, para marcar essas fases, colocamos a ficha de saga sobre a primeira fase da primeira era, Dádiva dos Deuses. Agora entregue o token de primeiro jogador ao jogador que nasceu mais ao norte. No final de cada era, este token irá passar então para o próximo jogador à esquerda. Cada jogador então coloca o seu marcador de glória em 0. A Valhalla então é colocada próximo ao tabuleiro e todas as miniaturas dos monstros também. Estamos prontos então para começarmos nossa partida de Blood Rage, mas antes vamos entender cada fase do jogo. No início de cada era então começamos sempre com a Dádiva dos Deuses. Cada jogador recebe então 8 cartas do deck daquela era e escolhe apenas uma daquelas cartas e coloca fechada na sua frente, passando então as outras cartas para o jogador à sua esquerda e recebendo as cartas do jogador à sua direita. Então ele deverá escolher uma nova carta, secretamente, colocar à sua frente e mais uma vez passar o deck para o jogador à esquerda e receber o deck do jogador à direita. Isso se repete até que o jogador escolhe então sua 6ª carta, coloca na sua frente e descarta as 2 últimas cartas da partida. A próxima fase então será a fase de ação. A fase de ação então onde tudo realmente acontece no jogo. Durante essa fase você vai poder fazer uma dessas 5 ações descritas aqui na sua ficha de clã. A primeira delas é a invasão. Na invasão você poderá colocar então o número de miniaturas no tabuleiro de acordo com o seu número de elmos. Inicialmente são apenas 4 miniaturas que você poderá ter simultaneamente no tabuleiro. Então você teria que pagar o custo de força em fúria, em pontos de fúria daquela unidade que você colocou no tabuleiro. Por exemplo, os guerreiros têm força 1, então você deverá gastar em fúria o mesmo valor e colocar a miniatura em qualquer vila do tabuleiro. Observe que aquela unidade só poderá entrar então em vilas desocupadas. Nós vimos que ninguém consegue entrar no tabuleiro sem ser por uma vila, e Yggdrasil não tem vila alguma, então vamos aprender a marchar. Pagando o custo 1 de fúria, você poderá então mover qualquer número de miniaturas de uma província
para outra província, não necessariamente adjacente. Quando você for marchar com o seu exército, você então deverá escolher uma província e poderá marchar com qualquer número de unidades daquela província para uma outra província, que não precisa ser nem adjacente àquela que você saiu. Quando você for marchar de uma província para outra, você tem que marchar todas as suas unidades para a mesma província, não poderá dividir o seu exército, cada um para uma província diferente. Então, por exemplo, se eu quiser marchar este exército vermelho, eu poderei marchá-lo, digamos, para esta outra província. Mas, como só tem 2 espaços disponíveis, esse monstro não poderá se mover. Ou ainda, eu poderia mover todas as 3 tropas, ou qualquer número de tropas que eu quisesse, para uma outra província em qualquer lugar do tabuleiro, como esta outra aqui, que não está adjacente. Como essa vila, essa província só tem 3 vilas, agora ninguém mais poderá participar do saque dessa vila, que a gente vai ver daqui a pouquinho como funciona. E não se esqueça que marchar é a única forma que você tem de conseguir entrar em Yggdrasil. Você poderá então marchar com o exército de uma província inteira, se você quiser, diretamente para Yggdrasil. Lembre-se que Yggdrasil, por não ter vilas, não tem um limite então de miniaturas que podem marchar para lá. Outra ação possível em seu turno será trazer melhorias para o seu clã. Melhorias são aquelas cartas de fundo preto. E você poderá trazer melhorias para o seu clã, para o seu guerreiro, líder, barco ou então monstros que se juntarão à sua causa. Quando você baixar uma carta de melhoria, deverá pagar então aquele custo em fúria. Digamos que eu quero baixar essa melhoria para o meu guerreiro, eu pago então 2 pontos de fúria, que é o custo daquela carta, e coloco no slot logo ao lado da figura do meu guerreiro. Qualquer habilidade na carta não anula a habilidade nativa do meu guerreiro. Mas agora, quando eu for invocá-lo, em vez de pagar 1 de força, agora terei que pagar 2 de força, porque agora ele está mais forte. Os clãs, então, terão de 3 slots, e se eu precisar colocar uma 4ª melhoria, terei que substituir uma das 3 anteriores. Cada líder e guerreiro só poderá ter uma melhoria, e o navio também. E você poderá ter até no máximo 2 monstros ao seu controle. Sempre que você trouxer para a mesa uma melhoria de líder, guerreiro, barco ou monstro, poderá então invocar aquela criatura sem custo algum para o seu tabuleiro. Por exemplo, digamos que eu traga este troll, pague 2 de custo. Imediatamente eu posso pegar a miniatura do troll, colocar a minha base nela e invadir o tabuleiro. Em seu turno, você poderá optar fazer a ação de trazer novas missões. Não tem custo nenhum para trazer uma missão à mesa. Você pode pegar simplesmente uma missão, essas cartas de borda verde, secretamente trazê-la aqui para a sua ficha do clã, normalmente colocada sobre a sua insígnia. Mas lembre-se, mesmo sendo uma ação gratuita, você não poderá executá-la caso já esteja com 0 de fúria. 0 de fúria quer dizer sem nenhuma ação. Nem ações gratuitas poderão ser executadas. E finalmente você poderá saquear as províncias. Mesmo sendo uma ação gratuita, lembre-se que você deverá ter pelo menos 1 ponto de fúria ainda disponível para poder saquear. Se você tiver com 0, não poderá iniciar um saque. Para iniciar um saque, então, o jogador tem que ter pelo menos uma miniatura dentro daquela província. Digamos que o amarelo queira iniciar o saque, então, aqui em Gimli, já que ele está sozinho. A primeira coisa que acontece, então, é a convocação da batalha. O próximo jogador, à sua esquerda, vai ter a oportunidade de se juntar à batalha. Poderá mover, no máximo, uma miniatura de qualquer província adjacente para alguma vila ainda livre dentro daquela província. Então, digamos que o vermelho queira se juntar e o vermelho, então, traga este guerreiro dessa província para Gimli. Agora, então, o amarelo terá a oportunidade de se juntar e trazer mais uma unidade. Ele não pode trazer esta unidade porque não está adjacente a Gimli, mas ele pode trazer essa, que está em Yggdrasil, já que Yggdrasil é adjacente a todas as províncias, então ele pode trazer, por exemplo, essa unidade para cá. O vermelho, então, teria mais uma oportunidade, ele poderia trazer tanto este, como qualquer uma dessas outras dois personagens dentro de Yggdrasil. Digamos que ele traga, então,
um monstro. O monstro, mesmo sendo grande, ocupa apenas o espaço de uma vila. Agora seria a vez do amarelo, mas o amarelo não tem mais ninguém adjacente e ele não pode mover os dracars, os barcos, de forma alguma. Os barcos, depois que invadem um fiord, ficarão lá até serem destruídos ou até o final da batalha, do jogo. Então ele não pode ocupar aquele último espaço livre. Voltaria então para o vermelho, e o vermelho então pode optar por entrar, ou se achar que já está muito bem protegido, terá mais chance de combate, não precisará trazer mais nenhuma miniatura aqui para dentro. Observe que durante a convocação à batalha, qualquer jogador pode se juntar, que esteja adjacente, mesmo que não tenha mais nenhum ponto de fúria. Digamos que então todos tenham passado e tenha dado um turno inteiro, todos os jogadores tenham passado, então termina a fase de convocação e se inicia então a fase de se jogar cartas de combate. Durante esta fase, todos os jogadores que estão naquela província, mesmo que estejam em fiordes adjacentes, são obrigados a participar da batalha e deverão jogar uma carta fechada na mesa. Essa carta poderá ser de qualquer cor, mas apenas as cartas vermelhas terão valor extra de combate. Essas cartas de outras bordas serão descartadas sem nenhum benefício. Agora então, cada jogador escolhe secretamente e coloca fechada na mesa uma carta de combate. Então, todos revelam simultaneamente a carta escolhida e se soma o valor do combate à batalha. O amarelo jogou uma carta então de combate de nível 5, somando 5 então ao seu exército. O exército do amarelo conta com um líder com 3 pontos de força e um guerreiro com 1 ponto de força. Então aqui ele tem 4, mais 5, 9 pontos de combate. E o vermelho, sem a carta, ele teria apenas 2 pontos do seu barco, mais 1 do guerreiro, 3, mais esse troll com 2, seriam então 5 pontos. E ele jogou uma carta com apenas 1 ponto de força, então seria apenas 6 pontos. Mas tem um texto aqui na carta que diz que ele pode descartar um guerreiro de cada adversário nesta província antes então de se comparar a força. Então, o vermelho pode escolher descartar um guerreiro, digamos, não um líder, mas um guerreiro. Ele descarta então esse aqui, e esse personagem vai direto para Valhalla. Se soma a força agora mais uma vez, e o vermelho tem 2, 3, 4, 5, 6 contra 3 mais 5, 8. O amarelo ainda continua ganhando. Então, o vermelho pode ter a opção de jogar mais uma carta dessas de fundo branco. Essas cartas com fundo sólido em branco podem ser jogadas então depois e somaria então mais 2 pontos, empatando então as forças de combate. Neste momento então o amarelo, se tivesse alguma carta de fundo sólido, poderia também jogar, mas ele não tem, então a batalha acabou em empate. Quando o empate acontece, todas as unidades, inclusive o barco, são levados então para o Valhalla. Mas digamos que o amarelo tenha vencido essa batalha, então apenas os personagens vermelhos, tanto o monstro como o barco e o guerreiro, iriam para o Valhalla. E agora, na fase de resolução, como o amarelo venceu o combate, sua carta utilizada em combate é descartada, sai do jogo. Mas o vermelho, que foi o perdedor, recupera todas as suas cartas jogadas, voltando então para a sua mão. E o amarelo poderia então recolher este token, já que ele iniciou o saque, e marcar os seus pontos de glória. Por ter participado então de uma batalha e ter vencido, o amarelo ganha então em glória um número correspondente ao número de machados que possui em sua tabela de clã. Ele já está em nível 4, então ele ganha 4 pontos de glória. E se o vermelho tivesse ganho, o líder amarelo iria para o Valhalla, mas os vermelhos não poderiam recolher esta ficha de saque, já que não foram eles que iniciaram a ação de saquear. Porém, irão ainda poder marcar glória por ter vencido a batalha.
Mesmo não conseguindo pilhar a vila, o vermelho ganhou a batalha, então ganharia 3 pontos de glória. Se você iniciar então uma ação de saque e permanecer sozinho numa província, mesmo após uma convocação à batalha, você terá ganho aquele token e poderá subir aquele atributo em sua tabela de clã, mas não ganhará glória nenhuma, porque não houve batalha. Este prêmio, então, será recolhido pelo vencedor, a ficha será virada e essa província não poderá mais ser saqueada. Sempre que você conquistar, então, uma ficha dessa de saque, você poderá subir aquele benefício. Se você conquistar essa de fúria, você subirá, então, 1 ponto em fúria. Essa aqui subirá 1 ponto em machado e essa outra aqui subirá 1 ponto em elmo, aumentando a sua capacidade, seu número de tropas possíveis na mesa, lhe dando mais pontos de glória em batalha, ou então lhe dando mais pontos de ação para serem gastos em turnos futuros. Ou ainda, se você conquistar a ficha de Yggdrasil, subirá 1 ponto em cada um dos seus atributos. No final da partida, se você chegar nesta linha com seus atributos, qualquer um deles, então marcará 10 pontos de vitória adicionais, aqui também 10 pontos, e quem conseguir o máximo em seus atributos ganhará 20 pontos de vitória. Então, se você conseguiu subir os seus 3 atributos ao máximo, garantirá 60 pontos no final da partida. A fase de ação continua até que todos os jogadores tenham gasto seus pontos de fúria, todos já estejam zerados, ou então todas as províncias já tenham sido saqueadas. Então vem a fase de descarte. Agora você deverá então descartar as suas cartas, mas poderá ainda guardar uma delas para o próximo round. Escolha então e coloque fechada sobre a arte do seu clã, descartando as outras fechadas para fora do jogo. Fase para revelar as missões. Você pode ter acumulado quantas missões você quiser durante a partida. As que você conseguiu realizar lhe trarão pontos, as que você não conseguiu realizar serão apenas descartadas no final de cada era. As missões normalmente lhe dão pontuação caso você consiga um objetivo específico. Essa, por exemplo, nos garante 6 pontos de vitória se tivermos pelo menos 4 miniaturas nossas no Valhalla antes do Ragnarok. Vamos verificar se isso acontecer, a gente ganha 6 pontos de vitória. Parece que essa morte não foi tão gloriosa para o vermelho, porque ele não tem 4 miniaturas na Valhalla, apenas 3. Se tivesse 4, ganharia 6 pontos de vitória. Essa carta de missão, então, é descartada. E essa outra missão nos garante 5 pontos de vitória se tivermos maioria de força em qualquer província de Jotunheim, a província azul. O vermelho conseguiu marcar 5 pontos de vitória, porque ele tem um líder com 3 pontos de força e o amarelo apenas um Drakkar com 2 pontos de força adjacente. O vermelho então marcou 5 pontos de vitória e descarta esta carta. Agora vem a fase do Ragnarok. Então a ficha do Ragnarok é colocada sobre essa província, esses tokens são descartados e todas essas miniaturas morrem em glória e vão para a Valhalla. E todas as miniaturas, então, cada uma delas ganha 2 pontos de glória. No segunda era 3 e na última era 4 pontos de glória para cada guerreiro seu que for morto durante o Ragnarok. E finalmente, a liberação da Valhalla. O clã dos lobos parece que fez um pacto com Loki e ganha 2 pontos de glória para cada miniatura que recuperar da Valhalla. Então, neste caso, o vermelho ganharia 2, 4, 6, 8, 10 pontos de vitória. No início da próxima era, então, a ficha de saga vem para o deck da próxima era, de Dádiva dos Deuses, e a ficha de condenação vai agora para esta próxima província. Então, galera, este é o Blood Rage. No final, então, de cada era, as fichas de saque retornam para sua posição original.
E um novo draft se inicia com novas cartas, e a cada era essas cartas vão ficando mais poderosas e os combos importantíssimos. Tem carta da segunda era que comba com a da primeira, então às vezes é interessante você já ter baixado alguma coisa na primeira era. Alguns monstros, especialmente, só vêm em determinada era, e aí depois você consegue trocá-los de repente em eras futuras. Bom, é um jogo que depende muito do draft. O draft é importantíssimo e é a hora mais tensa da partida. Quando você recebe as cartas, você não quer se desfazer de nenhuma delas. É simples, mas você só pode ficar com uma. E você sabe que você está passando aquela carta importantíssima que o seu adversário vai usar provavelmente contra você. E se ela voltar na sua mão, então, nossa, porque provavelmente ele está bolando na cabeça dele uma outra estratégia mais matadora ainda. O draft é muito importante nesse jogo e é uma das partes mais divertidas. Mas o controle de área mudou bastante nessa nova versão da Community or Not. Porque o controle de área originalmente era apenas por dominância. Você estava lá, quem tinha mais entrava. Agora você tem, além disso, o poder das criaturas. Cada criatura tem um poder diferente quando entra. Por exemplo, o Troll, quando entra, ele mata todos os guerreiros. Ou outras criaturas, como a Serpente Marinha, ataca todos os barcos em um fiordo. Então essa dinâmica modificou bastante a estratégia do jogo. E ainda as possíveis combos das cartas de combate que cancelam ou roubam pontos de fúria. Se você ficar sem ponto de fúria, termina o round para você, você não consegue mais fazer nada, tem que ficar assistindo todas as províncias serem saqueadas e seus adversários ficando cada vez mais fortes. Mas mesmo assim, você consegue se recuperar no round seguinte, se conseguir montar uma estratégia com o draft inicial das cartas. O jogo ficou fantástico. As miniaturas estão realmente belíssimas. O Estúdio McVie é um dos maiores estúdios de escultura do mundo. As miniaturas estão maravilhosas, a qualidade de produção é excelente, isso é indiscutível. E eu acho que esse jogo ele vai agradar tanto a Eurogamers, porque ele tem muita mecânica, ele está muito bem amarradinho. Ele é um jogo que quem gosta de controle de área, quem gosta de combate, quem gosta de draft, quem gosta de gerenciar a mesa, né? Tem até um pouco de análise parada, quer dizer, as pessoas ficam muito tempo às vezes pensando, mas isso resolve depois de algumas partidas, depois que você conhece já os combos das cartas, a partida fica realmente bem mais rápida. Então vai agradar muito a galera mais heavy game, mas também vai encher os olhos da galera Ameritrash, porque ele ficou um Eurotrash, ele está no meio do caminho e jogos como esses são perfeitos para trazer mais gente para o hobby. O Eric Lang já estava de parabéns, já era um jogo que eu adorava, mas agora, com certeza, Blood Rage substituiu bravamente o Midgar. Então, fica a dica, se você curtiu, dá um like na nossa página, assine o nosso canal e para ter mais informações é só visitar aqui o site da Galápagos Jogos e conhecer não só o Blood Rage, mas outros lançamentos que estão chegando por aí. Muito obrigado, galera. Eu sou o Jack Explicador. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Manics, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeple Manics.